Bom dia a todos, sejam todos assim muito bem-vindos ao canal do Rita de Cássia no YouTube. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui para mais uma tarefa que a casa nos propõe de estudo na manhã de hoje. E, como de costume, nós vamos iniciar com uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, ilumina e nos dê a intuição, a fim de que os estudos que iremos realizar nesta manhã possam ser proveitosos e de acordo com os teus ensinamentos de luz, levando a cada um a paz, a tranquilidade, o discernimento, mas, sobretudo, que aqui, nesse instante, possamos ser inspirados pela espiritualidade amiga, para que a mensagem seja a mensagem pura da doutrina espírita, confortadora e que possa nos trazer a paz e a esperança que tanto precisamos. Fica conosco, Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, a casa nos propôs estudar na manhã de hoje, um capítulo 16 desta obra aqui, Atitudes Renovadas. É uma obra de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, e o título do capítulo 16 é Problemas Internos. Esta obra de Joana, assim como tantas outras, na psicografia de Divaldo, é uma obra assim, bastante atual, com temas que dizem respeito aos conflitos humanos, no campo filosófico, no campo político, religioso e também comportamental. E o propósito da obra é justamente fazer com que você tenha, na realidade, uma mudança, uma substituição daquelas condutas doentias, ou você operar essa transformação moral que é notadamente a finalidade que a obra se propõe, alterando, na realidade, essas condutas doentias, um tanto quanto infelizes, por uma conduta mais saudável, uma conduta que possa gerar felicidade, equilíbrio e, sobretudo, possa nos trazer as condições de elevação. O título da nossa, que nós vamos aqui hoje estudar, ou seja, do capítulo, é Problemas Internos. O que Joana então trouxe? Qual é a temática que Joana trata nesse capítulo? Diz respeito àquele hábito que hoje, e ainda mais nos dias atuais, sobretudo muito de nós, traz, que é justamente a gente, no nosso dia a dia, a gente procurar culpar ou atribuir responsabilidade por tudo de mal que nos sucede às perturbações espirituais, às interferências de natureza espiritual. Joana, logo de início, destaca para nós que essas questões, ou essa questão propriamente dita, da gente estar atribuindo tudo de mal que nos acontece à espiritualidade, essas intervenções espirituais, ela diz que isso é fruto da imprevidência e do desconhecimento do fenômeno mediúnico. De fato, aponta Joana que nem todas, ou na grande maioria dos casos, nós não temos as situações portadoras de um processo obsessivo, elas não se verificam com essa frequência, vamos dizer assim, que a gente quer atribuir, ou seja, de tudo que acontece de mal seja fruto dessa intervenção espiritual menos feliz e que nós denominamos do processo obsessivo, que é a subjugação ou de alguma forma, o domínio, o predomínio de um espírito sobre outro.
Joana destaca num trecho que eu me permito aqui ler para vocês, que diz assim: no entanto, as manifestações negativas e perturbadoras que afligem grande número de pessoas não são necessariamente portadoras de caráter obsessivo, embora possam vincular-se posteriormente ao quadro inquietante já existente. Ou seja, em primeiro lugar, a gente fica muito claro que a gente já pode ter um quadro inquietante que já existe e aí deu causa a esse processo de natureza obsessiva. Porque, como todos nós sabemos, né, no Livro dos Espíritos e também o Livro dos Médiuns, Kardec traz de forma muito clara os graus em que a obsessão acontece. Nós temos uma obsessão, pode ser simples, né, aquelas sugestões, ou aquele movimento em que, né, um espírito chega até o outro e claramente você nota, você consegue identificar ali que há alguma coisa acontecendo, mas isso pode tomar uma proporção um pouco maior, já saindo da obsessão simples para a fascinação, que é um dos elementos onde você tem um maior aprofundamento, vamos dizer assim, desse processo, né, fazendo com que você tenha mais ilusão, você que é a vítima, você de alguma forma está com um grau, né, de ilusão ampliado, até chegar a um grau muito mais acentuado, ou seja, né, de maior gravidade sobre o aspecto psíquico, que é a subjugação ou a possessão. Mas é bom que a gente diga de um todo, até porque nós não vamos tratar, né, desse tema e nem teríamos a presunção de esgotar, né, o fenômeno, né, da obsessão numa exposição, né, apenas, mas só para dizer que, seja em qualquer circunstância, nunca estaremos fadados a sermos marionetes na mão de outros espíritos, ou seja, sempre depende da tua vontade, da forma como você se coloca diante das ocorrências que você tem que enfrentar no seu trânsito existencial. Ou seja, nada acontece a nós se não tivermos também um concurso também da nossa vontade. Se não tiver o concurso, não existir o concurso da nossa vontade. É bom que isso seja dito, até porque faz toda a lógica de acordo com o nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é justamente essa possibilidade que a concessão divina, né, nos faculta de, a cada ação nossa, né, nós manifestarmos, né, validamente a nossa vontade, para que a gente possa também assumir também, da mesma forma, as responsabilidades pelos nossos atos. Daí a gente já tira já um link, já extrai também esse link também que diz respeito ao quê? Né? A cada ação nós temos uma consequência. Nós temos, na realidade, um evento que se dá de acordo com aquilo que nós agimos, aquilo que nós exteriorizamos, né, por força da nossa vontade. E, portanto, é justamente essa lei de causa e efeito que vem acompanhada, né, com essa possibilidade que nós temos de raciocinar, de fazer as nossas escolhas, que nós temos que então compreender como esses problemas internos a que Joana vai se referir nesse texto, como é que eles podem, como é que nós podemos lidar com eles. Ela chama a atenção para um fato bastante singular, mas que muitas vezes passa despercebido, e que diz respeito justamente a que, num passado, né, quer dizer, não tão
recente assim, né, já vão aí, né, desde o advento, né, do Espiritismo para nós, alguns séculos, né, nós temos aí 1856, que é o primeiro, né, que vem à tona o Livro dos Espíritos, a edição do Livro dos Espíritos. Nós então podemos perceber que desde o momento em que o Espiritismo então chega a nós passamos a ter, né, nas fileiras do Espiritismo maiores adeptos que, justamente embasado na comunicação dos espíritos, na imortalidade da alma, passam a aderir então a essa proposta, né, que a doutrina espírita traz a cada um de nós. Porque até então era muito difícil, Joana faz essa ressalva, era muito difícil você aceitar que interferências, né, desse intercâmbio moral entre o plano espiritual e o plano terreno ocorressem e que isso pudesse, né, ser publicamente, vamos dizer assim, aceito. Não que a mediunidade não existisse, ela existe desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? Por assim dizer, que nós temos fenômenos de natureza mediúnica. Tivemos diversos na passagem, né, de Jesus, nosso mestre, e que foram, enfim, apontados, né, no Novo Testamento. Nós então temos que observar, e essa advertência que Joana nos traz, é que houve o quê? Houve um salto entre o negacionismo, ou seja, você negar a existência, né, dessa comunicação entre os espíritos, porque não se tinha conhecimento aquela época, né, essas luzes que foram trazidas com o advento do Espiritismo, né, por Allan Kardec, na obra do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns também segue também, né, todo o tratamento, né, dessa comunicação com o mundo espiritual. Aliás, um dos princípios da doutrina, né, além da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos, da reencarnação, nós então temos como princípio a comunicação entre os espíritos. E daí houve então o salto de Joana entre aquele momento em que você não admitia, não aceitava, eram poucos aqueles que aceitavam a comunicação, o intercâmbio entre os espíritos, para uma verdadeira, digamos assim, atribuição de tudo que acontecesse estaria ligado então à ocorrência, né, no plano espiritual, e que essas ocorrências, elas sobremaneira, quando te trouxesse algum infortúnio, algum tipo de infelicidade, você então passou a atribuir a essa causa de natureza espiritual. É bem verdade que isso não pode prosperar sob o entendimento que a doutrina amplifica para nós. Nós sabemos que há uma lei de sintonia, e Joana faz essa observação também no texto, que faz com que nós nos vinculemos vibratoriamente, por assim dizer, aos nossos convivas, aqueles que conosco estiveram e que de alguma maneira têm algum elo de ligação conosco, seja de situações de infelicitação no passado, sejam até pelos próprios desejos, pelo gosto, né, que cada um vai nutrindo, pelos sentimentos e emoções que trazemos em nós. São essas vinculações que, num primeiro instante, Joana até coloca, elas trazem inquietação e têm a ver com o nosso panorama sob a ótica de que você pode ou não desenvolver um processo obsessivo a partir daí.
né? Porque o processo obsessivo, bem sabemos, a influência dos espíritos, eles começam de uma forma muito sutil, muito às vezes subreptícia, né? Através de sugestões e tal, e que aí vai sintonizando, né, com a tua faixa, com o teu campo mental, e que a partir daí vai ganhando um pouco de espaço. É o que nos diz, aliás, né, na obra O Invisível, Leon Denis. Leon Denis nos afirma o seguinte, quando ele trata, inclusive lá no capítulo 8º, que ele trata das leis de comunicação. Então ele fala, né, espirituais, ele diz justamente isso. As influências do além podem irradiar sobre nós sem que haja comunicação consciente com os seres que o povoam. Não é necessário crer na existência do mundo dos espíritos, querer conhecê-lo para sentir-lhe os efeitos. A lei das atrações é inelutável. Tudo no homem a ela está submetido. Depende do homem receber as inspirações, as mais diversas, desde as mais sublimes até as mais grosseiras. Nosso estado mental é como uma brecha pela qual amigos ou inimigos podem penetrar. Vejam então a importância, né, de nós vigiarmos e orarmos, como nos ensinou Jesus. Isso está, inclusive, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 13, versículos 33. Ele até ainda coloca: olhai, vigiai e orai. Ou seja, a vigilância ela tem que ser algo de atenção permanente, né? Jesus, inclusive, fala através, né, do Evangelho de Marcos, ali, nessa mensagem especificamente, no capítulo 13, justamente da necessidade de que você faça isso ao longo de todo o dia, do transcurso dos dias. Ou seja, essa postura vigilante quanto ao que você está pensando, quanto ao que você está sentindo, quanto ao que você está falando, né? O que você faz no teu dia a dia. Isso é importante porque é isso que dá a sintonia, né, entre os diversos planos e mais entre os diversos espíritos que povoam o universo. Continuando, Leon Denis, ele traz assim, de um plano a outro, o espírito responde aos apelos do espírito. Todos os planos espirituais se ligam uns aos outros, como a gente estava falando ainda há pouco. Os instintos de ódio, de crueldade, de deboche atraem os espíritos do abismo. A frivolidade atrai os espíritos levianos. Agora, vejam bem, meus amigos, mas a prece do homem de bem, seu apelo aos espíritos celestes, se eleva e repercute, nota a nota, sobre uma gama ascendente até as esferas mais elevadas, ao mesmo tempo que, nas regiões profundas do infinito, descem sobre ele as ondas vibratórias, os eflúvios do pensamento eterno que o penetram como uma corrente de força e de vida. O universo inteiro vibra sobre o pensamento de Deus. Que texto lindo, né, Leon Denis, nos colocando na mesma linha, e por isso, né, eu quis aqui também me valer também da obra de Leon Denis, o que Joana está tratando aqui nesse texto. Né? Nós não podemos atribuir a tudo, né, que nos sucede de mal, a todos os nossos acontecimentos menos felizes, a intervenção dos espíritos. Nós, enquanto espíritos imortais, estamos vivendo a nossa realidade nesse momento terrestre. É possível, é bem possível, porque deixamos, por falhas nossas, por equívocos do passado, deixamos muitos credores nossos, né? Magoamos, ferimos. Acho que temos que ter essa percepção, ou fazer, né, com que essa doutrina espírita nos traga essas condições
né, de nos conhecermos. É esse autoconhecimento que vai fazer com que a gente possa se libertar. A verdade, ela é libertadora na medida em que você, ao tomar conhecimento, né, dessa verdade, e entendê-la enquanto verdade, você age no sentido que ela está apontando, né, no caminho da solução. Portanto, Joana de Ângeles, quando ela nos faz esse apanhado, trazendo as questões inerentes a esses problemas que têm a ver com aquelas angústias, aquelas inquietações, muitas vezes elas estão adormecidas ali na culpa, né, naquele processo de culpa que não nos leva a um resultado efetivo, porque a culpa ela te imobiliza, ela te paralisa. O que é necessário é que ela sirva como um sinalizador para você despertar a necessidade de, demonstrando arrependimento daquele ato, daquela prática que já não é para a tua consciência algo que você possa conviver pacificamente, então que você, ao se arrepender, que você possa expiá-la e repará-la, porque todos os erros precisam desse movimento de arrependimento, também da expiação e da reparação. Mas Joana é categórica ao afirmar que nós não precisamos, e ela usa com todas as letras, o camartelo da aflição. O que seria isso? Né? Nós não precisamos ficar nesse remédio amargo que é a dor. E isso só nos acontece porque ainda não conseguimos ter as ações meritórias, ainda não conseguimos demonstrar, né, que nós estamos comprometidos com uma verdade que irá nos libertar e com essa verdade que esteja, né, alinhada com as leis de Deus, com as leis cósmicas que regem o nosso universo e que, portanto, quando nós nos afastamos, como diz lá o Livro dos Espíritos, nos afastamos dessas leis, nós trazemos para nós o quê? Sofrimento, infelicidade, trazemos situações que vão atrapalhar, que vão obstaculizar o nosso caminhar. Joana ainda faz uma observação, eu pediria também para ler aqui agora nesse momento, que ela diz o seguinte, no livro Luz nas Trevas, uma outra obra que eu também fui socorrer, para que a gente pudesse ver Joana falando por ela mesma sobre uma outra abordagem, o mesmo significado, no mesmo caminho do texto que nós estamos estudando hoje, desse livro Atitudes Renovadas. Diz assim Joana, falando sobre a questão das interferências espirituais. Nem sempre, porém, ocorrem de maneira insólita, clara, obsessiva, com caráter de subjugação. Tem lugar de maneira sutil, mediante a invasão do campo mental, a transmissão do pessimismo, da melancolia, do autodepreciamento, das calúnias, das maledicências, dos comentários desairosos que geram uma psicosfera doentia própria para nutrir-se. Insinuam-se de forma hábil e quase natural, parecendo pertencer ao campo mental da vítima, as ideias que lhe são insufladas e se assenhoreiam da área do raciocínio de tal forma que se torna difícil estabelecer uma diferença de conteúdo entre as próprias e as perturbações que proporcionam. Vejam então que dificuldade que nós temos, né, de identificar esse processo, justamente porque ele acontece no campo psíquico, no campo mental. O maior balizador para tudo isso é exatamente o que? A nossa consciência. Porque é lá que está inscrita a lei de Deus. Não por outra razão. Justamente porque quando você age em desvio,
num caminho que você está buscando, às vezes, um atalho equivocadamente, você, na realidade, tem a sinalização. Essa sinalização, se você vai à frente e você mesmo assim ignora, ela vai te trazer dor. Mas, ao contrário, você pode mudar rapidamente, você pode mudar de direção e dizer, olha, estou indo por aqui, já não é esse o caminho, já não são essas companhias que eu quero ter ao meu lado. Eu preciso, na realidade, mudar a minha conduta, alterar conduta, como Joana bem fala. Joana, os espíritos superiores, eles, na realidade, se apropriam da palavra com toda a sua extensão. O vocábulo realmente ganha o sentido e o significado preciso. Joana fala que é necessário a alteração da conduta moral. Quando ela nos diz conduta, é bom que a gente entenda, né, que conduta ela pode ser ação ou omissão. Conduta não é apenas a ação. É uma ação, mas também representa uma omissão. E nós bem sabemos, né, que quando você deixa de praticar um ato bondoso, quando você deixa de praticar o bem, já é um mal em si mesmo, a ausência, né, desse bem. Muitas vezes temos oportunidade de fazer algo em benefício nosso e do nosso próximo e deixamos de fazer. E ali aquela oportunidade, ela se esvaiu, sem que a gente tivesse dado, né, o melhor aproveitamento, né, dessa dádiva que é o tempo que nós dispomos para o nosso processo evolutivo. Vejam que esses problemas internos a que Joana se refere no texto, e que não necessariamente, como ela bem nos coloca, se transformam em processo obsessivo, são problemas que nós, em algum momento, eles vão se exteriorizar e nós vamos ter que eliminar. Portanto, é preciso que a gente tenha, né, essa capacidade, né, de olhar. Ela até nos fala de uma maneira muito direta, né, que esses sentimentos, e justamente o sentimento de ódio, que ela até busca, né, extrair, que geralmente está presente nos processos obsessivos, ela fala, o ódio é doença da alma, que combure também aquele que o preserva. Veja só, tanto aquele a quem é direcionado, como aquele também que o preserva, é consumido por este sentimento que está fundamentado justamente, né, no ressentimento. Né, o combustível do ódio é o ressentimento e a crueldade. Filho dileto do materialismo. Olha só, então todas as vezes em que nós buscamos a espiritualidade, buscamos nos espiritualizar, nós estamos, obviamente, nos buscando o quê? Uma evolução, ascender. E aí é mais difícil que esses fenômenos, que essas inquietações, né, possam assomar ali o nosso campo mental e nos trazer desequilíbrios, nos trazer, na realidade, um movimento que ela própria, Joana, denomina que é um movimento contra a correnteza moral da existência. Então a gente olha, a gente preserva, né? Ela fala da real necessidade de modificação da conduta, né? E isso é algo que, se nós não fizermos, nós realmente não conseguiremos realizar essa libertação, né, desses problemas que estão nos sitiando e que é natural, volto a dizer, do nosso processo evolutivo. Né? Cada um de nós vive e passa, estagia dentro, né, das nossas limitações. Somos ainda, assim, espíritos imperfeitos dentro de um orbe de expiação e de provas. É bom trazer, eu me lembrei aqui de um exemplo, me parece assim bastante emblemático, né, de Divaldo Franco. Divaldo Franco, com toda a sua bagagem espiritual, com todo o seu digamos assim,
a sua evolução, o seu entendimento acerca da doutrina, ele nos narra que ao longo de 40 anos nessa existência teve a companhia, né, de um espírito que desenvolveu sim um processo obsessivo, queria e se apresentou a ele em 30 anos seguidos, querendo inclusive matá-lo. Quer dizer, trouxe muitos momentos difíceis para Divaldo, e Divaldo decidiu que iria, né, com a disciplina, com o conhecimento, né, com o estudo que ele sempre fez, ampliando, sobretudo, né, essa confiança em Deus, e que ele iria superar com paciência esse momento. Portanto, quando deu 30 anos em que ele se apresentou, Divaldo, inclusive, o chamava de Máscara, em alusão a um filme, né, aquele Máscara de Ferro, o Espírito então diz, olha, agora eu vou te dar uma trégua. E deu, de fato, uma trégua a ele, porque os exemplos, a conduta, a disciplina de Divaldo tinham feito com que ele, de certa forma, aplacasse aquele sentimento, né, de perseguição, de vingança que nutria em relação a Divaldo. E 10 anos depois, ou seja, então ele deu uma trégua, essa trégua durou 10 anos aproximadamente. 10 anos depois, Divaldo, lá na Mansão do Caminho, recebe, um certo dia, uma criança, um bebezinho, como tantos outros que já tinham sido recebidos ali, que foi colocado ali, foi deixado ali, e ele pega essa criança no colo. Ele até diz, uma criança assim muito feinha e tal, ele ainda faz ele sempre muito bem humorado, Divaldo. Então leva, quando ele está a caminho de um dos lares, são 25 lares que tinham ali, que abrigavam dentro do complexo ali da Mansão do Caminho. Ele então, nesse caminhar, ele vê, né, nota esse obsessor ao lado dele, o Máscara ali, ao lado dele, tocando. Tu amas essa criança? Ele, olha, como assim? Acabou de chegar aqui, como é que eu posso amar? Mas certamente amarei. Aí ele falou assim, porque se tu amares, eu te deixarei em paz. Melhor, estarei ao seu lado, fazendo com você, te ajudando também. Segundo relata depois Divaldo, essa criança vinha a ser a encarnação, né, numa das encarnações, tinha sido mãe desse espírito. E veja que Joana de Ângeles, e por isso eu quis trazer o exemplo, citar aqui esse exemplo na vida de Divaldo, porque é um exemplo que ele passa, inclusive, nas palestras dele, justamente de que ao longo, né, de quase 40 anos, o único remédio, a única coisa que foi possível para que aplacasse, para que houvesse essa reconciliação, foi o amor. Aliás, né, como Jesus nos ensina, reconcilia-te com os teus adversários enquanto esteja a caminho com eles. É muito mais fácil que a gente não leve para o outro plano, né, mágoas, ressentimentos, desavenças, porque nós só estaremos, na realidade, aumentando as nossas preocupações, as nossas inquietações, e é muito, muito melhor que você consiga, né, buscar resolver essas tuas situações enquanto nós aqui estamos na nossa existência, do que você ter que levar, porque quando você desencarna, você evidentemente leva tudo aquilo, né, de que você esteja impregnado. É por isso que Joana diz logo no início do texto dela, né, se estiver impregnado, encharcado de ódio, de ressentimento, de vingança, é possível que você queira se desforrar, e aí isso gera esse processo, dá início ao processo obsessivo. Mas Joana então anota aqui, na linha do que nós acabamos de ver, desse exemplo, né,
de Divaldo, diz assim: somente quando as dúlcidas vibrações do amor penetram o espírito é que surgem as bênçãos da saúde e da paz em plenitude. Enquanto não viger no cerne do ser a dádiva sublime do sentimento afetivo, haverá tormento e trânsito por impérvios lugares da emoção em desconcerto. Assim considerando, merece que se tenha em mente que muitos conflitos interiores que nascem na culpa, na insatisfação, nos comportamentos alienantes, transformam-se em verdadeiros algozes do indivíduo durante a sua existência. Essa é a questão central que este capítulo de Joana nos traz. Na realidade, não diz respeito ao outro, aquele que você considera como obsessor, diz respeito a você, ao teu processo, né, de autoconhecimento, de entendimento, de você reconhecer, né, as tuas limitações enquanto espírito imperfeito, mas também buscar aprimorar as tuas ações a partir do conhecimento efetivo que nós já temos, né, dos ensinamentos de Jesus, que em larga escala nos propõe, né, pela terapêutica do amor, né, uma renovação moral, e isso é algo que a gente, enquanto, né, espíritos imortais, nós temos que entender que vamos levar conosco as conquistas que já fizemos, os nossos méritos, mas também vamos levar aquilo que ainda temos em desalinho, as nossas limitações, as nossas falhas. Essas falhas e essas fraquezas, elas não podem servir para nos imobilizar. E por isso é que é tão necessário, como nos diz Joana, que nós tenhamos, né, condições, né, de fazermos, né, o autoconhecimento, enfrentarmos, né, essas questões com a nossa consciência desperta. Há também no livro Orai, aliás, Vigiai e Orai, que é do irmão José, eu tirei aqui um trecho que diz muito e que traz, né, converge com o texto de Joana. Ele tem assim um trechinho, na realidade é uma mensagem bem pequena, que diz assim: ideia fixa. Combate a ideia fixa do mal na tua mente. Não ofereça sintonia às trevas. Escolhe o alimento espiritual de que te nutres. Fuja do que possa influenciar-te negativamente. A obsessão é uma indução, espécie de hipnose de outras mentes sobre a tua. Não convertas os teus pensamentos em pasto para os espíritos vampirizadores. A tua vida é o barco, o pensamento é o leme. A ideia infeliz que se demora contigo é sinal de desajuste interior. Ora e ocupa as tuas mãos na tarefa benfazeja. Ideia fixa que incomoda, atrai doença, sofrimento e lágrimas. E agora, encerrar com a conclusão de Joana nesse texto, que parece-nos assim, não só preciosa demais, mas que nos dá realmente uma motivação para que a gente possa buscar o nosso aperfeiçoamento. Diz Joana: os problemas internos apresentam-se hoje ou mais tarde no mundo exterior, em razão da necessidade de serem eliminados. Jesus referiu-se que em as nascentes do coração brotam as boas como as más ocorrências, referindo-se ao ser interno que se é, em vez
da argamassa celular em que se movimenta. Não postergues, pois, a oportunidade de autoconhecer-te, de autodefinir-te, para as realizações da harmonia pessoal, para a superação dos infortúnios e a conquista do bem-estar. Tudo isso depende exclusivamente de ti. É isso, meus amigos. Vamos então agora fazermos aqui uma oração para que a gente possa terminar a reunião de hoje. Senhor Jesus, querido e amado Mestre, agradecemos a Ti as oportunidades benditas da doutrina espírita, dos conhecimentos que aqui nos foram trazidos, do socorro espiritual que sempre nos chega, e te pedimos que nos sustente na fé, na esperança, no otimismo de dias melhores e que nós possamos manter uma sintonia com a espiritualidade superior, que nós possamos exercer o nosso esforço no caminho do bem, no trabalho ativo e durante toda a semana estejamos protegidos pelo amor que nos guia a todos, pela luz dessa equipe espiritual que amorosamente nos socorreu, nos amparou, nos intuiu na manhã de hoje. Que nós possamos, assim, dar por encerrado os trabalhos desta manhã, o estudo que fizemos na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, até a próxima. Fiquem todos em paz.